Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente vai dar continuidade hoje das nossas aulas referentes a doenças do sistema cardiovascular, tá? Então, na aula passada eu falei de angina de peito e hoje eu vou falar de infarto do miocárdio e vou tentar adentrar em outras doenças, tá? Eu vi que muitas pessoas ficaram com dúvidas a respeito daquela última questão que eu deixei como atividade para vocês. Até cheguei a responder essa questão para vocês por WhatsApp, né? Mas eu vou tentar explicar aqui hoje também, porque eu vou falar sobre infarto do miocárdio e tem essa cirurgia de safena também para quem tem um infarto. Aí eu explico para vocês também melhor mostrando aqui pelas imagens, tá? Por que a ponte safena tem que ser feita com uma ligação entre a aorta e com a artéria coronária, tá bom? Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Infarto do miocárdio, né? Na aula passada falamos da angina. E que a angina, ela pode levar ao infarto, né? Se a gente não for cuidando, né? Não tomar as precauções para não ter angina de peito. Ou no caso, por exemplo, da angina instável, que eu falei com vocês, o paciente pode chegar a ter um infarto do miocárdio, né? Essa imagem, eu peguei ela, coloquei ela agora, que eu achei ela muito interessante para vocês verem o que é um coração com aterosclerose, tá? Que eu falei com vocês que a aterosclerose nada mais é que as placas de gordura, né? Que é a gordura nas artérias, né? E aqui a gente vê um coração repleto de gordura. Estão vendo aqui na parede deles? Esse coração aqui, gente, tanto é que ele foi retirado do corpo, por quê? Ele está com quase que 90%, não 90%, não com 80% preenchido de gordura nele todo, tá? Isso aqui já é um coração que está em estágio grave, né? Que não tem como fazer mais cirurgias como a angioplastia ou como a ponte de safena, então tem que ser feito um transplante mesmo de coração, tá? É um coração que está repleto aí de tecido adiposo, de gordura, de aterosclerose, tá? Então, que é necessário fazer aí um transplante mesmo, tá? Então, o que é o infarto do miocárdio? Ele é popularmente conhecido como um ataque cardíaco, que todo mundo sabe, né? Eu tive um infarto, eu tive um ataque cardíaco. O infarto do miocárdio nada mais é que um processo em que a área do miocárdio, lembrem que o miocárdio ele é uma camada do coração, ele é repleto de células musculares, de fibras musculares, que vão ter a função ali de contrair, né, de fazer a força para o coração injetar o sangue para fora para poder bombear o sangue, né? Então, é um processo em que essa área, em que o miocárdio, ele sofre privação sanguínea, ou seja, alguma obstrução ali, né, que não está chegando sangue, né, em determinada região. Por exemplo, aqui tem uma obstrução aqui, não está chegando sangue rico em oxigênio nessa área aqui para poder ter a troca gasosa das células aqui, receberem oxigênio, devolver o gás carbônico, né? Da mesma forma que uma obstrução daqui para baixo não chega, quando tem essa obstrução, não consegue vir daqui para baixo, o sangue rico em oxigênio, então aqui não consegue ter a troca gasosa, já vai ser numa área maior, tá vendo? Ou pode ter uma obstrução lá em cima, lá no início da artéria, antes dela começar a se ramificar, da artéria coronária, e que aí a partir daqui as suas ramificações não vão receber sangue com oxigênio, então a partir daqui não vai ter troca gasosa nas células do miocárdio aqui. Então, essa parte toda aqui vai sofrer isquemia, que é a falta de oxigênio, ou seja, toda essa parte aqui vai ocorrer um dano, né? Que não vai funcionar, né? Todo esse pedaço aqui não vai funcionar porque não está recebendo
células, as células vão morrer, né? Porque não estão recebendo oxigênio. Da mesma forma essa parte aqui, da mesma forma essa parte aqui, tá? Então aqui é um processo de uma área do miocárdio que sofre privação sanguínea devido a uma oclusão na artéria coronária ou de um de seus ramos por um trombo ou placa de gordura também, tá? De ateroma. Então, devido a uma oclusão ou obstrução da artéria coronária, tá? Ou de um de seus ramos, igual está acontecendo aqui. Aqui pegou um ramo da artéria coronária. Aqui já pega a artéria coronária, que vai afetar toda essa parte da artéria coronária, de seus ramos aqui, tá? Aqui, só para vocês verem, que no caso é um trombo mesmo de um coágulo sanguíneo, né? Que acaba que também pode ocorrer um infarto do miocárdio. Aqui a gente tem uma artéria, e é só para vocês verem que é de verdade, tá, gente? Uma artéria de verdade, real aqui, e ela foi partida no meio para ver como que é o trombo lá dentro dela, tá? Então aqui, né, essa aqui é a artéria, tá? E aqui é a luz da artéria, né? Que no caso é um buraco onde está passando sangue. Só que esse buraco da artéria, ele está obstruído por um trombo aqui. Esse sangue, ele não vai passar só nesses espaçozinhos aqui, tá? Ou seja, isso pode afetar, né, o coração. O paciente ter uma angina de peito e poder ter aí até um infarto, né? Se obstruir aqui completamente, então, pior ainda, né? Não vai passar sangue, que não vai conseguir chegar nessa região aqui, por exemplo, tá? Então, se tem uma obstrução daqui, aqui para baixo, não chega sangue. Ou uma obstrução aqui, daqui para baixo, não vai chegar sangue. Então, células irão morrer devido à falta de oxigênio, tá? E aí, esse pedaço aqui do coração não vai bombear corretamente. Eu vou mostrar um vídeo bem interessante que eu peguei no Instagram, que eu não achei no YouTube. Eu vou mostrar para vocês o médico que chegou a fazer um transplante de coração, justamente porque ocorreu isso aqui, ó. Ocorreu uma obstrução aqui da artéria coronária, que o lado esquerdo do coração não estava bombeando o sangue, né? Porque morreu essa parte do coração aqui, as células morreram, essa parte as células do miocárdio morreram, essa parte do coração esquerdo aqui, ela não vai bombear o sangue, né? Não vai funcionar, porque as células não estão ali, morreram, né, do coração. Então essa parte do coração não consegue bombear o sangue, e aí acaba que, mesmo tendo colocado, nesse caso, né, do médico, esse paciente já havia feito angioplastia, já havia colocado o stent, mas mesmo assim não adiantou, com o tempo, né? Com o passar do tempo. Vou mostrar o videozinho para vocês. Mas aqui, né, antes de mostrar, para vocês entenderem novamente, à medida que as células não recebem a quantidade adequada de nutrientes e oxigênio, a isquemia se desenvolve, ocorrendo a lesão celular, ou seja, as células vão sofrer de uma lesão e a falta de oxigênio, que vai resultar na morte celular e no infarto, tá? Então aqui, ó, para vocês verem, ocorreu uma obstrução aqui, daqui para baixo, né, onde está tendo as ramificações da artéria, né, coronária, vai sofrer uma isquemia. E aí pode até necrosar, porque as células vão morrendo, pode acabar necrosando, tá? A característica principal do infarto do miocárdio é a isquemia do miocárdio, tá? As células danificadas, né? Isso aí é uma coisa que eu queria falar com vocês também a respeito do diagnóstico, né? As células, quando elas sofrem essa lesão e acabam morrendo, né? Elas começam a liberar o que a gente chama de enzimas, tá? Essas enzimas, essas células começam a liberar enzimas que vai cair com a nossa corrente sanguínea. Tanto é que quando a gente vai fazer o diagnóstico para saber se a gente teve um infarto do miocárdio, é justamente para coleta o sangue e vai analisar essas enzimas, tá? Que eu vou mostrar para vocês.
Essas enzimas aqui, então, alcançam a circulação por via linfática, tá? Eu já falei com vocês, do sistema linfático, aí acaba caindo na corrente sanguínea novamente. Em consequência da necrose, então sofreu a necrose ali por conta, né, que as células foram morrendo, né? Vai ter alterações elétricas que poderão provocar desde pequenas arritmias até a parada cardíaca, tá? Porque o coração, ele vai, como não vai estar bombeando correta, não vai estar, sofreu essa lesão, né? Ele não vai conseguir bombear corretamente, pode sofrer aí arritmias, né? Que arritmias é o mau funcionamento elétrico do coração e até sofrer aí uma parada cardíaca, tá? Como etiologia do infarto do miocárdio, nós temos a aterosclerose, já falamos, né? Embolia coronariana. A embolia coronariana, vocês lembram lá de quando eu falei sobre embolia pulmonar, que nós temos, né, os tipos de embolia, que é o coágulo, que no caso seria um trombo, né, que é um coágulo sanguíneo, é o sangue coagulado, a gordura, né, e a gases, né, que também pode ser também. O que acontece? Quando a gente chama de embolia coronariana, a embolia é um êmbolo, é algo que soltou e está andando lá na corrente sanguínea, tá? Então, não é algo que está lá na parede, não. É algo que está solto e está andando lá na corrente sanguínea, tá? Então, por exemplo, um paciente que tem uma hipertensão e ele tem aterosclerose, pode ser que a pressão do sangue possa soltar a placa de gordura, né? E aí acabar que se soltar essa placa de gordura na parede da artéria, vai virar um êmbolo, tá? Um exemplo para vocês. E tem também o espasmo arterial coronário, tá? Que pode vir lá também da angina, né? Geralmente vem da angina instável, tá? Simplesmente o espasmo arterial é quando as artérias elas começam a sofrer espasmos, né? Que pode até chegar a bloquear, né? Igual tá nessa imagem aqui. Aqui tá uma artéria, ela sofreu o espasmo e ela meio que fecha, tá vendo? Fazendo com que o sangue não consiga passar por aqui, tá? Aqui só para vocês verem, a artéria coronária bloqueada por um trombo, né? No caso aqui seria por um trombo junto com uma placa de gordura, né? De aterosclerose, de ateroma, perdão. Então aqui, ó, tem essa obstrução aqui, toda essa parte aqui embaixo, né? Que vem dessa parte aqui de cima que está obstruída, ela vai sofrer uma lesão, né? Porque não vai ter fluxo sanguíneo aqui, não vai ter oxigênio, e aí as células vão morrer, vão lesionar, vão morrer, vai ocorrer o infarto dessa parte aqui do coração, tá? Aqui que eu já mostrei para vocês também, né? Tem uma obstrução aqui, toda essa região aqui não vai receber, né, os nutrientes e o oxigênio. Se tem obstrução aqui, vai ocorrer isso em toda essa parte aqui. Se tem obstrução aqui, vai ocorrer toda essa parte aqui. Ou seja, células vão morrer, pode ocorrer, células vão sofrer aqui, né, devido a essa falta de oxigênio e nutrientes. E aí pode necrosar essa área do coração, ela pode chegar a morrer. Deixa eu mostrar o vídeo para vocês antes da gente continuar com os sintomas clínicos, tá? Deixa eu ver aqui, só um minutinho, gente. Olha só. Esse aqui é o médico, tá? Tá fazendo transplante de coração. Desse transplante de hoje, a causa do transplante foi um infarto catastrófico. Isso aqui foi um stent, não sei se dá para ver aqui no detalhe, aqui, ó, tem aqui embaixo, mas... Tá vendo? Esse paciente, ele já tinha feito um stent, já tinha feito uma angioplastia, tá? Foi inefetiva, porque destruiu quase que o ventrículo esquerdo inteiro. Eu vou virar aqui, pra vocês verem.
que sobrou de ventrículo esquerdo foi só esse pedacinho aqui. Então, ele estava numa insuficiência cardíaca brutal. E a única forma de tirar ele dessa enquenca foi esse transplante que a gente fez agora. Viram, né? Achei bem interessante, é por isso que eu gosto de ficar pegando esses videozinhos para vocês. Então, vamos continuar aqui. Então, como sintomas do infarto, né? Aqueles sintomas que eu acredito que todo mundo saiba, conheça, né? Dor torácica súbita e contínua, né? Aquela dor no peito, né? Forte, dá a sensação que você vai morrer, né? E é uma dor contínua, é súbita e contínua. Apesar do repouso e da medicação, né? Tomar uma aspirina, por exemplo, né? Uma nitroglicerina, por exemplo, né? A dor ela pode irradiar para os ombros e para os braços, particularmente para o lado esquerdo, como eu falei com vocês sobre a angina de peito, tá? Então, mesmo tendo repouso e a medicação, né, tomar um vasodilatador, por exemplo, né, essa dor ela vai continuar essa dor forte, né, e ela pode irradiar aqui para os ombros, né, e principalmente para o lado esquerdo, tá, no braço. Pulso e respiração podem estar mais rápidos que o normal. Frequentemente, todos esses sintomas, que o principal é a dor mesmo, a dor forte, né? Os principais sintomas, depois, que pode vir acompanhado desses sintomas, pode ser as náuseas, que é comum, vômitos, sudorese, palidez e sensação de morte iminente, tá? Como complicações do infarto, pode levar a arritmias fatais. Quando eu falei, arritmias é o mau funcionamento na parte elétrica do coração. Então, por exemplo, tipos de arritmias que nós temos: taquicardia, bradicardia, fibrilação, por exemplo. Eu vou ver se eu faço uma aulinha para vocês explicando bem de leve sobre as arritmias, tá? Mas, por exemplo, de arritmias fatais, por exemplo, poderia entrar aí uma fibrilação ventricular, tá? Que é quando o paciente, né, os batimentos cardíacos, eles desregulam e aceleram, tá? Chega lá a mais de, se não me engano, 300 batimentos cardíacos por minuto, né? Nós fazemos 80, né? 60, 80. Na fibrilação ventricular pode chegar aí nos 300. Tá? Ou mais. Estou tentando lembrar aqui. Mas, enfim. Como complicações do infarto, arritmias fatais do paciente morrer, né? Choque cardiogênico, tá? O paciente, o coração pode entrar em choque. Edema agudo do pulmão, que nós falamos sobre eu expliquei para vocês sobre essa doença, né? Que no caso a gente tem pessoas que falam que o edema agudo do pulmão, no caso, é a água no pulmão, tá? E morte súbita, tá? Também. A sequela principal é a insuficiência cardíaca. Por quê? Tá? O coração, né? Vamos supor aqui, nessa parte aqui, né? Nesse caso aqui é um estado mais grave, né? Vamos pegar esse pedaço aqui. O paciente, ele teve um infarto nessa região aqui do coração. O coração ele vai tentar, né, fazer força, né, mais força para tentar bombear esse sangue, mesmo ele tendo sofrido essa lesão aqui. Ele vai tentar fazer mais força, tá? Isso é natural do nosso corpo, né? Ele entende que ele tem que fazer mais força. E aí, ele fazer mais força para tentar bombear esse sangue, né? Ele pode levar, esse paciente o coração, perdão, pode ter uma insuficiência cardíaca, que eu vou explicar para vocês depois o que é insuficiência cardíaca. Mas, assim, no geral mesmo, né? A insuficiência cardíaca é quando o coração, ele tá, o pessoal fala que ele tá grande, ele cresce, né? Não sei se vocês vão saber o que é lembrar dessa doença, mas eu vou explicar ela para vocês. Vai ter uma aula, vou fazer uma aula só para explicar
essa doença para vocês, que muitas pessoas não entendem o que ela é. Mas é simplesmente assim, por exemplo, numa situação, é o coração fazer tanta força, que ele vai hipertrofiando e ao mesmo tempo ele vai perdendo a força, tá? O diagnóstico que eu falei com vocês, né? Sobre a questão das enzimas, que eu vou entrar. A primeira coisa é avaliar o histórico do paciente. Avaliar o eletrocardiograma do paciente, tá? Lembrando aqui, né, gente, de um eletro normal, onda P é quando o coração está fazendo a sístole atrial. Onda QRS é a sístole ventricular. Onda T é a diástole ventricular, tá? Aí aqui tá normal, né? O espaçamento das ondas e tudo mais, então ok. No caso de um infarto, né? Já tem uma elevação na onda ST, que é essa onda aqui, logo depois que tem a sístole ventricular, tem um espaço de tempo aqui que é entre a onda ST. Essa onda ela eleva quando o paciente tem um infarto recente, um infarto antigo, a onda que ela já desce, né? Que demonstra tem inversão também da onda T, aqui na questão do infarto recente, pode ter esses dois tipos de eletro, tá? Mas enfim, essa é algo que vocês não precisam ter um conhecimento tão abrangente, né? Eu vou explicar isso para vocês melhor depois para falar, vou focar só em elétrico, eu acho que é interessante vocês saberem, mas vocês não são, quem avalia isso mesmo, no caso, é o médico, né? Que está avaliando. Então tá, diagnóstico eletro e níveis elevados das enzimas cardíacas, né? Que eu falei com vocês que quando as células do coração, né? Elas não estão recebendo, as células do miocárdio não estão recebendo lá o oxigênio, né? Teve obstrução, elas não estão recebendo oxigênio, aí elas vão sofrendo a lesão e acabam morrendo. Elas liberam, né? Assim que elas morrem, elas liberam umas enzimas que caem na corrente sanguínea, né? E essas enzimas, elas são específicas para diagnosticar se o paciente está tendo ou não um infarto do miocárdio, tá? Então, aqui, ó, nós temos aqui as enzimas mioglobina, troponina e a creatinina, tá? Fosfoquinase aqui da banda miocárdica, tá? Então, por exemplo, o paciente aqui pode ser que ele teve lá um infarto, né? Vai ocorrer aqui, por exemplo, eu coloquei elevação da creatinina, tanto fosfoquinase, da creatinina, fosfoquinase e banda miocárdica. Isso aqui são enzimas. Assim que as células morrem, elas começam a ser liberadas, né, a partir de 2 horas após o infarto, e o pico delas, da quantidade delas, ela se dá em 24 horas, tá? Aqui da mioglobina. A mioglobina, ela começa a aumentar, as células liberam, aí começa a aumentar o nível de mioglobina, da quantidade, porque depende da quantidade de células que vão morrer, e aí essa mioglobina pode ser aumentada devido a essa quantidade de células que estão morrendo, e aí a mioglobina começa a aumentar dentro de 1 a 3 horas, atingindo o máximo dentro de 12 horas depois do início dos sintomas. Tá? E a troponina, ela aumenta, o seu nível aumentado, ela pode ser detectado dentro de algumas horas durante o infarto, permanecendo elevado por longo período, durante 3 semanas, tá? Então, isso aqui é um exame de sangue que é feito, tá? Para avaliar essa questão de tem quanto tempo o paciente teve o infarto, né? Como é que tá essa questão? Então, avalia mesmo, faz essas dosagens das enzimas, tá? Como tratamento e cuidados, nas primeiras 48 horas é a questão mais crítica desses pacientes, né? O paciente ele tem que ser mantido em uma unidade coronariana. Se ele tiver suspeita, né? Ele chegou lá, ou ele achou mesmo em casa que ele está tendo um infarto do miocárdio,
é interessante ele tomar, é interessante não, ele vai receber, né, a aspirina, que eu já expliquei para vocês, aspirina, a nitroglicerina, que eu já expliquei, morfina, no caso da dor, um beta-bloqueador e outros medicamentos, no caso, pode ser um antihipertensivo, né, que são, alguns são vasodilatadores. Isso até o diagnóstico ser confirmado, tá? A oxigenação por catéter ou máscara é prescrita, obter o eletro do paciente, fazer cirurgia, terapia tromboembolítica, acho que, na verdade, sim. A cirurgia, né, gente, que eu tinha falado com vocês, dependendo do estágio do infarto, igual nesse caso aqui, né, que já é um caso mais grave, né, que afeta todo o ventrículo do ventrículo esquerdo, por exemplo, do paciente, o ideal é que ele faça uma cirurgia, tá? Fazer o stent lá, a angioplastia, que eu já expliquei para vocês, ou a ponte de safena, que é a mesma coisa que cirurgia de revascularização do miocárdio, tá? Ou também, né, esse paciente ele pode tomar aí, fazer uma terapia trombolítica, né? Que às vezes pode ser que seja um coágulo que está bloqueando, né, aquele espaço ali da artéria, fazendo com que o sangue não chegue, né, em determinada região do miocárdio. Então, aí pode tomar aí agentes trombolíticos, por exemplo, alteplase e reteplase, devem ser administrados o mais precocemente possível, depois do início de sintomas que indicam um infarto, e em geral aí por dentro de 3 a 6 horas, tá? Aqui, só para a gente relembrar a angioplastia, como ela é feita, né? Aquela questão do catéter com balão e o stent. E aqui, eu queria falar com vocês da cirurgia de revascularização do miocárdio, que é a ponte de safena, tá? Só para vocês lembrarem, gente, aqui nós temos aqui, então, isso aqui é a artéria coronária, né? Aqui, ó, a artéria coronária, ramificação da artéria coronária, aqui também, né? E aqui nós temos uma obstrução da artéria coronária, tá? Por que que a gente tem que colocar a artéria, quando a gente vai fazer a safena, né? Por que que a safena, que é a veia que está lá na nossa perna, por que que ela tem que estar interligada com a artéria aorta e a artéria coronária? Por que que eu não posso ligar a safena com a artéria pulmonar, por exemplo? Lembrem, gente, a artéria aorta, ela está passando sangue rico em oxigênio. A artéria pulmonar está passando sangue rico em gás carbônico. Se eu colocar, né, a veia safena com a artéria pulmonar e ligar aqui, por exemplo, vamos supor que isso aqui é a artéria pulmonar. Se eu ligar a safena na artéria pulmonar com a artéria coronária, vai sair sangue aqui da artéria pulmonar com gás carbônico, sangue venoso, que vai passar aqui na safena e vai chegar até aqui. E a partir daqui para baixo vai vir sangue venoso, sangue rico em gás carbônico. Isso não pode, tá? O gás carbônico, ele é tóxico. Se a gente fica... igual eu já expliquei para vocês. Quando a pessoa ela morre asfixiada, é por quê? Porque ela não está respirando oxigênio. Se a gente não tem oxigênio, se as nossas células não têm oxigênio, né? Tanto é que aí a pessoa ela não consegue respirar o oxigênio e vai acumulando gás carbônico ali. E aí as células morrem. Então, se eu mandar gás carbônico para as células aqui, elas vão morrer, não vai adiantar de nada a safena. Então, por isso que se liga a safena com a artéria aorta, que a artéria aorta sai o sangue rico em oxigênio, tá? Que aí vai sair daqui, agora vamos supor que aqui é a artéria aorta. Ligar a safena com a artéria aorta, com aqui na artéria coronária, né? Fazer essa ponte aqui da safena, vai mandar sangue rico em oxigênio da aorta para a artéria coronária, ok? Então é bem isso aí. Agora a gente vai começar sobre os distúrbios valvulares, tá? Só vou dar uma pausa aqui e já retorno, gente. Só resolver um negocinho aqui. Então vamos lá, gente. Agora entrando na outra doença, em outras doenças, né? Vamos sair aqui agora
Vamos sair agora dessas doenças que eu falei com vocês, né? Coronarianas, né? E agora a gente vai entrar sobre os distúrbios valvulares, tá? Eu vou falar bem sobre o prolapso da válvula mitral, que eu acho que é o mais, assim, é bem comum de acontecer, tá? Que é mais conhecido como sopro do coração, tá? E depois falar das demais doenças, tá? Só um minutinho. Vamos lá. Então, aqui, ó, vamos só relembrar aqui, quando a gente falar de distúrbios valvulares, tá? Nada mais é que problemas nas válvulas, né? Só para a gente relembrar, aqui temos um coração de vista frontal e aqui nós vemos as válvulas, né? Mitrais e a válvula mitral e a válvula tricúspide, e aqui nós temos as válvulas semilunares, né? No caso, válvula aórtica e válvula da artéria pulmonar, tá? Então, aqui, ó, aqui nós temos aqui a válvula tricúspide, bicúspide, tá? Aqui, se não me engano, aqui da aorta, e aqui a pulmonar, se não me engano. Então, aqui, ó, entrando aqui em prolapso da válvula mitral, o prolapso da válvula mitral, conhecido, né, como sopro do coração, é geralmente um distúrbio herdado no tecido conjuntivo. É um distúrbio herdado no tecido conjuntivo que eu quero dizer, gente, que a válvula, ela é formada por tecido conjuntivo, tá? Então, vai ser um distúrbio, um problema mesmo que vai afetar esse tecido da válvula, tá? Que vai se resultar em dilatação de um ou ambos os folhetos da válvula mitral. Vocês lembram de folhetos que eu tinha explicado para vocês, né? A válvula mitral, ela tem 2 folhetos. Aí a gente tem aqui 1 e 2. A válvula tricúspide tem 3 folhetos, tá? Aqui não dá para ver, mas 1, 2 e o 3 que não tá dando para ver aqui, tá? Mas aí vai ter uma dilatação desses 2 folhetos. E aí, o que é o problema do prolapso da válvula mitral? É que ela não fecha corretamente. Vocês lembram que eu expliquei para vocês que as válvulas, né? Igual aqui é uma válvula, né? A válvula mitral. O sangue aqui do átrio direito pro do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Na hora que o sangue passa, a válvula ela abre, desce e fecha. Abre, fecha. Então, assim, ela abre descendo e sobe e fecha, né? O problema do prolapso da válvula mitral é porque como ela pode dilatar, inchar, na hora que ela vai abrir assim, ela não fecha corretamente, fica um espaçozinho, que eu vou mostrar o vídeo para vocês, tá? Deixa eu mostrar até de uma vez aqui, que eu achei bem interessante. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Eu vou pegar a parte aqui. Aqui, ó. Como os folhetos da válvula podem ser empurrados para trás para a aurícula esquerda. Estão vendo? Vocês estão vendo aqui que na hora que, ó, aqui tá, lembrando, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta. Aqui, ó, tá vendo aqui o sangue. Aqui tá as veias pulmonares, né? Aqui tem 1, 2 e tem a entrada de mais 2 aqui que não tá mostrando no vídeo. Mas tem as veias pulmonares. Só para relembrar, as veias pulmonares, elas vêm lá do pulmão, né? Elas vêm lá do pulmão, elas estão trazendo sangue rico em oxigênio, né? Para o lado esquerdo do coração, né? Então, elas vêm lá do pulmão, trazendo sangue arterial, com oxigênio, que vai passar aqui no átrio esquerdo. A válvula mitral, ela vai abrir, que vai vir sangue aqui para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo vai bombear, fazer a sístole e mandar esse sangue aqui para a artéria aorta, que aí a artéria aorta vai mandar o sangue arterial com oxigênio para o nosso corpo inteiro, né? E aí o problema é que quando o paciente ele tem um prolapso da válvula mitral, né, essa doença aqui na válvula mitral, a válvula mitral ela não fecha, olha, ela não fecha corretamente, estão vendo? Fica esse espaçozinho aqui. Então, na hora que o coração ele vai
bombear, ele vai contrair aqui no ventrículo esquerdo para poder mandar o sangue aqui para a artéria aorta, acaba que vai voltar um pouco de sangue aqui também para o átrio esquerdo, tá vendo? Olha, bombeando e acaba voltando para o átrio esquerdo, que acaba sofrendo aí uma regurgitação, tá? Vou voltar aqui. Então, aqui, ó. Dependendo do estilo do prolapso da válvula mitral, né, da doença, ela geralmente não tem sintomas, não produz sintomas, se ela não for muito agravante. Mas quando ela é agravante, ela já tem alguns sintomas. Por exemplo, fadiga, falta de ar, tonteira, palpitações, dor torácica e ansiedade, tá? Só para vocês relembrarem, por que o paciente ele pode ter fadiga, por que ele pode ter falta de ar, por quê? A primeira é porque, como fadiga, como cansaço, tonteiras, né? Por exemplo, vocês concordam comigo que na hora que Vocês concordam comigo que na hora que o coração tá bombeando aqui o sangue, né? O ventrículo esquerdo tá bombeando o sangue, mas o paciente tem prolapso. E esse sangue ele retorna aqui para o átrio, né? Primeiro que ele não vai estar conseguindo bombear todo o sangue que está aqui no ventrículo esquerdo para o corpo. Então não está mandando o sangue todo aqui que está no ventrículo esquerdo, que era para ser mandado, não está mandando ele todo para o sangue com oxigênio, com nutrientes. Ele não está sendo bombeado todo para o nosso corpo. Então acaba que vai ter falta, assim, não está chegando sangue suficiente para as células do nosso corpo, né, com oxigênio para ter a troca gasosa dessas células, e aí acaba que as células elas vão ficando enfraquecidas. Então o paciente ele fica mais cansado, né, fica com tonteiras, dependendo, às vezes porque não chega sangue lá suficiente na cabeça, então o paciente tende a ter uma tonteira, tá? Outro, por exemplo, falta de ar. Pode ser, né? Como eu falei com vocês, o sangue, ele retorna aqui para o átrio, tá? Então, é que eu vou falar aqui, ó, hipertensão pulmonar. São complicações, tá? Que levam a esses sintomas. O paciente tem falta de ar, por quê? O sangue, ele retorna para o átrio aqui esquerdo e tá vindo sangue chegando aqui das veias pulmonares. Vai acumulando sangue aqui, que vai fazendo uma pressão nas veias pulmonares, né? Que pode levar lá ao edema do pulmão, que eu já falei com vocês, tá? Que vai acumulando sangue, e aí a própria água do sangue vai entrando nos pulmões, e aí o paciente vai tendo falta de ar, porque não está tendo água no pulmão, por exemplo. Palpitações, dor torácica também e ansiedade. Quando existe regurgitação mitral, né, alguns pacientes apresentam sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. Então, por exemplo, nesse caso do vídeo que eu mostrei para vocês, que é um estágio mais grave de prolapso da válvula mitral, que a válvula mitral está com esse problema grave, e aí acaba que o sangue está voltando para o átrio esquerdo, né, na hora do bombeamento dos ventrículos, ocorre aí uma regurgitação. Está regurgitando, o sangue está voltando aqui para os átrios, tá? Para o átrio esquerdo, perdão. Então, aí o paciente, aí o que acontece? Pensem comigo, que eu vou explicar para vocês insuficiência cardíaca. Se o coração ele está regurgitando, está voltando sangue aqui para o átrio esquerdo, né? O coração ele meio que entende, né? Digamos assim, que ele precisa fazer mais força para bombear o sangue, né? Que às vezes é algo do nosso corpo, né? Ele acaba bombeando mais rápido o sangue, tenta fazer mais batimentos, acelera a frequência cardíaca, tenta mandar mais sangue para o nosso corpo, porque o nosso corpo está sentindo falta de oxigênio. Então, o coração ele tem uma demanda maior para estar mandando esse sangue para o corpo. Então, ele tem mais força, ele acelera mais, e aí isso acaba levando a doença da insuficiência cardíaca, que eu falei com vocês, que eu vou explicar melhor depois, tá? Então, aqui como complicações, dilatação cardíaca,
né? O coração ele pode dilatar, pode hipertrofiar, né? Devido a essa questão de tentar mesmo, né? Igual, por exemplo, aqui, os átrios, eles ficam aumentados para o quê? Receber mais sangue aqui, para tentar mandar mais sangue para o ventrículo esquerdo, para poder mandar mais sangue para a artéria aorta. Os ventrículos também, eles vão aumentar. Isso aqui é insuficiência cardíaca, tá, gente? Fibrilação atrial, pode ter uma fibrilação, né? Que no caso é uma arritmia do coração, né? Que é o mau funcionamento do coração, e a fibrilação ela é algo que é preciso ter atenção. Então, fibrilação arterial, aqui os átrios eles vão acelerarem e perder o ritmo deles, né, para poder bombear o sangue. Hipertensão pulmonar, que eu também já expliquei para vocês, né? E vem naquela história, está acumulando sangue aqui, acumula sangue aqui nas veias pulmonares, que aí vai acumulando sangue lá nos capilares, né? Nos vasos sanguíneos lá nos pulmões, e acaba aumentando a pressão do pulmonar, né? Ocorrendo uma hipertensão nos vasos pulmonares. E a insuficiência cardíaca congestiva também, que eu vou explicar para vocês. Diagnóstico pode ser feito aí exame clínico, né? Tá avaliando o som extra, né? Que tem um som diferenciado. Vou ver se eu consigo achar aqui, mostro para vocês esse som do prolapso. E pode ser feito o ecocardiograma com Doppler, tá? Que vai estar avaliando aqui. Vou tentar procurar isso aqui e mostrar para vocês aqui por vídeo. Como tratamentos, cuidados, os pacientes que têm sintomas, eles são orientados a evitar a cafeína, para poder prevenir a taquicardia, o álcool, para prevenir a perda de líquido, e o uso do tabaco. Podem ser prescritos medicamentos antiarrítmicos, tá? Também pode ser prescrito, nitratos, bloqueadores de canal de cálcio ou beta-bloqueadores. No caso, pode entrar aí os antipertensivos, né, propanolol, a nitroglicerina. Nos casos avançados da doença, pode ser necessária a intervenção cirúrgica, ou seja, substituição ou reparação da válvula mitral. E uma outra coisa esse paciente que tem esse prolapso, tem que estar sempre orientando ele sobre a necessidade de antibióticos, como uma profilaxia, antes de procedimentos, qualquer tipo de procedimento invasivos, né, alguma cirurgia que vai ser feita, para evitar a infecção em nível sistêmico, tá? Por quê? O que acontece aqui, gente? Na hora que o coração vai bombear o sangue, né, ele não está bombeando completamente todo o sangue que está passando por aqui, correto? Então, se vem uma bactéria lá da corrente sanguínea e passa por aqui, como não está bombeando corretamente, né, o sangue, ela pode se acumular aqui e ocasionar algum tipo de infecção, tá? Ou até ir para o corpo aí também depois. Então, aí é bom utilizar um antibiótico. E tratar a insuficiência cardíaca, porque geralmente esses pacientes que são sintomáticos, eles tendem a ter uma insuficiência cardíaca, que eu vou explicar para vocês depois, tá? Aqui, no caso, só para vocês verem que nós temos dois tipos de próteses de válvulas, a mecânica e a biológica, geralmente é utilizada a de porco, né? Aqui, no caso, não está na válvula mitral, essa aqui na válvula aórtica, mas tem a troca da válvula mitral, tá? E eu vou tentar achar aqui um videozinho para vocês. Só um segundo. Falando aqui da válvula mitral, do prolapso, perdão. Gente, eu não tô conseguindo achar. Na verdade, eu encontrei alguns vídeos, só que eu tô achando que o barulho aqui não tô conseguindo escutar, tá? Sobre o prolapso. Depois vocês digitam no Google, né? Até no YouTube, vídeos sobre sons do sopro do coração, tá? É diferente, tá? Então, por exemplo, a gente tem um coração bombeando, tum, tá, tum, tá, tum, tá. O sopro do coração é tipo tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tá? Eu acho que é melhor eu falar por aqui do que eu mostrar o vídeo para vocês, que eu acho que também vocês vão ter dificuldade de escutar aí. Por conta do barulho aqui, tá?
Mas aqui, então, gente, eu vou determinar por aqui essa aula, tá? Eu vou continuar. Deixa eu só ver um negócio aqui, peraí. A gente vai terminar. Falta tá acabando, que aí a gente finaliza aqui os distúrbios valvulares, tá? Então, aqui nós passamos sobre o prolapso da válvula mitral, aqui nós temos, então, a regurgitação mitral, outras doenças, né, distúrbios valvulares. Regurgitação mitral, que é um refluxo do sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo durante a sístole, que é o que acontece, que eu expliquei para vocês do prolapso, né, geralmente pode acontecer, ter essa regurgitação do sangue voltar para os átrios. Estenose mitral. Não sei se vocês já ouviram falar de estenose, né? A estenose, o que acontece? Ocorre um espessamento. As válvulas, elas vão ficando endurecidas por questão do cálcio que está passando por ali. Então, aí ela vai ficando endurecida e espessa, de maneira que ela não tem essa flexibilidade de ficar movimentando, tá? E aí acaba levando aí uma obstrução que pode obstruir, né? Que no caso, tá vendo? E aí, no caso da estenose mitral, e em consequente redução de fluxo sanguíneo do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Então, na estenose aqui mitral, nessa região aqui, por exemplo, não vai estar passando sangue do átrio corretamente, vai estar passando só um pouquinho de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, tá? Nós temos também a regurgitação aórtica, tá? Então, aqui, ó, só para vocês relembrarem, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e aqui está a artéria aorta. A regurgitação aórtica, quando tem um refluxo, né, a válvula aórtica, que ela não fecha corretamente, de maneira que, na hora que o sangue passou e foi enviado dos ventrículos esquerdo para a aorta, esse sangue ele é regurgitado, acaba voltando. Estão vendo? Então, acaba voltando o sangue aqui. Então, a regurgitação aórtica refere-se ao refluxo de sangue da aorta para o ventrículo esquerdo durante a diástole, tá? Então, o ventrículo esquerdo está enchendo, né? E a estenose aórtica, que também é o espessamento, né? É a calcificação, igual está nessa imagem aqui, dos folhetos mesmo da válvula aórtica, tá? E aí acaba que fica dura, fica espessa, igual eu falei, e vai levando o estreitamento do orifício, igual tá aqui, fica só esse buraquinho de sangue para passar entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta aqui. Então passa muito pouco sangue, tá? Isso aqui é muito comum, a estenose aórtica, de acontecer com os pacientes mais idosos, tá? Aí tem que fazer uma cirurgia de troca mesmo da válvula aórtica, tá? Isso aqui tudo, gente, só para vocês, vai levar aí bem aos sintomas que eu te expliquei para vocês. O paciente pode ter fadiga, pode ter falta de ar, pode ter tudo que vai afetar. Vocês estão vendo que geralmente afeta bem mais o lado esquerdo do coração, né? Então vai levar com sintomas bem parecidos do prolapso da válvula mitral, tá? Geralmente esses pacientes tendem a ter aí uma insuficiência cardíaca, que eu vou explicar para vocês também, tá? Porque o coração, todo esse problema aqui do lado esquerdo do coração, o coração ele demanda mais, ele precisa de mais força, e aí acaba que ele vai hipertrofiando e tudo mais, tá? Então são bem similares aqui com a explicação de prolapso da válvula mitral, tá? É só em relação mesmo da questão de que a válvula tem tipos de doenças diferentes para cada válvula, tá? Gente, então é isso. Eu vou passar a atividade aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Gente, aqui, olha. Então, eu vou passar a atividadezinha para vocês, que vocês deverão fazer e entregar. Vocês deverão fazer essa atividadezinha aqui, é bem simples, tá? Para até o dia 5 de junho, sexta-feira dessa semana, até as 2 horas da tarde, tá? Vão me enviar essa atividadezinha aqui para o e-mail camilaprofteorema@gmail.com.
Lembrando, só uma coisa que, se vocês, acho que vocês estão um pouco com dúvidas, vocês podem colocar no próprio e-mail, não precisam enviar no Word, fazer um documento, não. Pode escrever no e-mail e me enviar por lá, tá? No texto mesmo, né, do e-mail. Vocês podem responder por lá. Coloquem as perguntinhas e a resposta. Outra coisa, agora, se vocês preferirem, Camila, não sei como mexer nisso, prefiro mandar foto. Não tem problema. Pode ser também por foto, tá? Outra coisa, lembrem sempre de colocar, por favor, no e-mail, o nome de vocês e qual que é a disciplina, tá? Para ficar mais fácil aqui, porque é muito e-mail que eu recebo, tá? Então, para ajudar a mim, por favor, coloquem aí o nome de vocês e qual que é a disciplina, tá bom? No mais é isso, gente. Espero que tenham gostado da aula. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição, estou disponível, tá? Podem perguntar. E até a próxima aula, tá bom? Um beijão aí para vocês.